A taxa de 0% de falta de moradia no Japão é um dado impressionante, especialmente considerando sua população de 125 milhões de pessoas. O Japão é o único país do mundo com uma taxa de homossexualidade tão baixa, o que indica que tem uma abordagem única para lidar com a homossexualidade. Enquanto as razões exatas para o sucesso do Japão não são totalmente claras, é claro que o país tem um sistema em vigor que funciona. O segredo obscuro por trás da taxa de 0% de falta de moradia no Japão tem se tornado um tópico de interesse, com inúmeros vídeos e artigos explorando esse fenômeno. Neste vídeo, examinaremos algumas possíveis razões para o sucesso do Japão e a importância de abordar a falta de moradia em geral. A falta de moradia é um problema significativo em muitos países ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população sem teto tem aumentado constantemente ao longo dos últimos anos. A homossexualidade pode levar a uma série de problemas, incluindo problemas de saúde física e mental, um risco maior de violência e acesso reduzido à educação e oportunidades de emprego. A resolução de problemas domésticos é, portanto, crucial para a criação de uma sociedade mais equitativa. O sucesso do Japão em reduzir o número de homossexuais destaca a importância de encontrar soluções eficazes para este problema. Embora as razões exatas para a taxa de homelessness de 0% do Japão não sejam totalmente claras, alguns fatores podem contribuir para o seu sucesso. Por exemplo, o Japão tem um sistema de assistência social robusto que fornece apoio a pessoas com dificuldades financeiras. Além disso, organizações voluntárias e grupos religiosos desempenham um papel vital na ajuda aos lares. No entanto, a homossexualidade no Japão ainda é um problema significativo e resulta de barreiras sistêmicas e sociais. Portanto, é essencial continuar explorando soluções efetivas para lidar com a falta de moradia, tanto no Japão quanto em todo o mundo. A abordagem do governo japonês AOS sem-abrigo. O Japão é famoso por ter um número muito baixo de pessoas sem casa, com quase ninguém sem casa, cerca de 0%. A forma como o governo japonês lida com os homelessness é uma grande razão para isso. Eles têm diferentes programas para ajudar as pessoas que precisam deles. Esses programas ajudam a encontrar empregos, dar dinheiro e fornecer cuidados de saúde, entre outras coisas. Ao ter programas, o governo japonês ajuda muitas pessoas que estão lutando para ficar longe de voltar para casa. O Japão também tem uma regra especial chamada habitação primeiro. Esta regra significa que eles dão às pessoas uma casa estável muito rapidamente. Isso é importante porque, sem um lugar estável para viver, é difícil para as pessoas resolverem outros problemas que possam ter, como ficar triste ou usar coisas prejudiciais. Portanto, o governo japonês tem trabalhado muito para garantir que todas as pessoas possam ter uma casa. Eles fazem isso dando casas públicas e ajudando com o aluguel de casas particulares. O governo japonês também trabalha com grupos e empresas para impedir as invasões. Essas parcerias levaram a novos e criativos programas. Esses programas ajudam as pessoas a aprender habilidades para empregos e obter pequenos empréstimos para iniciar negócios. Isso ajuda as pessoas a sair de casa e começar uma vida estável e boa. Ao trabalhar em conjunto com muitas pessoas, grupos e empresas diferentes, o governo japonês criou um plano muito bom para acabar com a falta de moradia em seu país. Portanto, mesmo que o número oficial de pessoas sem teto no Japão seja baixo, o problema real da falta de moradia oculta mostra um grande problema com a sociedade e a sociedade que precisa ser resolvido. O estigma em torno dos sem-abrigo no Japão. O Japão é conhecido por quase não ter pessoas sem teto, o que é um grande problema, considerando que o país tem cerca de 125 milhões de pessoas. Mas isso não é apenas porque o país é rico ou tem bons governantes. Há um grande problema no Japão, porque as pessoas não gostam de falar sobre os sem-abrigo e não lhes dão muita ajuda. Os sem-abrigos são maltratados e é difícil para eles encontrarem coisas como casas, empregos e carros de saúde. As razões para este problema são um pouco complicadas. Uma razão é que a cultura japonesa diz que as pessoas são responsáveis por suas próprias vidas. Então algumas pessoas pensam que os homossexuais são apenas preguiçosos. Além disso, a ideia de vergonha no Japão pode fazer com que os sem-abrigo se sintam muito mal com as suas vidas e não queiram pedir ajuda. Essas coisas fazem com que seja difícil para os sem-abrigo se encaixarem de novo na sociedade e conseguirem as coisas que precisam para tornar a sua vida melhor. Mesmo que existam desafios, alguns grupos estão a tentar mudar as coisas. Eles querem que as pessoas saibam sobre a falta de moradia
e ajudem as pessoas sem teto, por exemplo, dando-lhes lugares para ficar e ensinando-lhes habilidades de trabalho. Além disso, algumas pessoas estão a trabalhar para que a sociedade japonesa compreenda que ser homossexual não é algo de que se deva ter vergonha. Eles fazem isso através de exposições de arte e mensagens que toda a gente pode ver. Mesmo que ainda haja muito trabalho a ser feito, esses esforços são um passo na direção certa para tornar o Japão um lugar melhor para todos, incluindo as pessoas sem teto. Lições aprendidas com a abordagem do Japão, a AOS sem-abrigo. A forma como o Japão lida com os sem-abrigo tem lições importantes para outros países aprenderem. Uma grande razão é que o Japão quase não tem homossexuais, pois o governo ajuda muito com casas acessíveis e programas para ajudar a população. Mesmo que o Japão tenha aproximadamente o mesmo número de pessoas pobres que os Estados Unidos, é muito mais baixo. Isso mostra como é importante para o governo fornecer apoio para combater a homossexualidade. Ao garantir que as casas sejam acessíveis e ter programas para ajudar, o Japão impede que muitas pessoas se tornem desabrigadas e reduz o problema. O sucesso do Japão também vem de diferentes grupos trabalhando juntos. O governo, as empresas e os grupos que ajudam a ajudar trabalham como uma equipe. Eles fornecem diferentes serviços, como o ensino de habilidades profissionais, saúde e apoio à saúde mental. Isso ajuda as pessoas que podem se tornar sem teto ou já estão em casa. Esta forma de trabalhar em conjunto garante que as pessoas recebam a ajuda de que precisam para resolver as principais razões pelas quais estão em casa e se estabilizarem novamente. Ao trabalhar em conjunto, esses grupos podem compartilhar suas habilidades e recursos para melhorar a situação de casa. O Japão também sabe que é importante lidar com as principais razões pelas quais as pessoas se tornam homossexuais. Eles dizem que coisas como ser pobre, não ter um emprego, ter problemas em casa e se sentir mal podem levar à perda de lar. Ao resolver esses grandes problemas, o Japão pode impedir que as pessoas se tornem sem teto e ajudar aqueles que estão sem teto a se estabilizarem novamente. Isso ajuda não só as pessoas que são sem teto, mas também toda a sociedade por não ter que gastar muito dinheiro para lidar com os sem teto. Conclusão: a incrível conquista do Japão de não ter homossexuais é a prova de que eles fizeram bem em resolver este problema. Mas não devemos parar por aí ou pensar que o problema está totalmente resolvido. Em vez disso, o sucesso do Japão deve motivar outros países a fazer mais para resolver a questão da homossexualidade. Trabalhando para tornar a sociedade justa e igualitária para todos, não importa onde vivam. Nós também precisamos entender e cuidar de homeless people. Devemos saber que qualquer um pode ser homossexual, e as pessoas que são homossexuais têm muitos desafios. É difícil para eles obterem coisas básicas como comida, um lugar para ficar e cuidados de saúde. Se entendermos e nos preocuparmos com a saúde doméstica, podemos tornar a sociedade melhor e mais favorável para todos. Em conclusão, a conquista do Japão de não ter homelessness é grande, mas ainda há problemas. Mesmo que o governo tenha ajudado com programas sociais, o plano de habitação em primeiro lugar, e trabalhar com grupos, eles ainda são pessoas que estão lutando em formas ocultas, como aqueles que ficam em cafés internet. E a forma como as pessoas pensam sobre a homossexualidade também é um problema. Mas a forma como o Japão resolve a questão da habitação pode ensinar a outros países lições importantes. Ele mostra que os governos precisam ajudar, diferentes grupos precisam trabalhar juntos e as principais causas da falta de moradia precisam ser resolvidas. Para resolver o problema do sem-abrigo, todos nós precisamos de trabalhar em conjunto e ser compreensivos e atenciosos com os sem-abrigo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de clicar no ícone do sino.